Muito que fé, porque é o que nos resta, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, com pré-jogo para Santos e Palmeiras, que será disputado nesta quinta-feira, 9h30 da noite. Transmissão prometida do Sport TV e do Premier. Santos sem Neymar, sequer viajou para São Paulo. Santos já está concentrado desde quarta-feira e provavelmente com algumas mudanças, incluindo Robinho Júnior no ataque. É isso que nós vamos analisar neste glorioso vídeo. Santos entra pressionado, é claro, não só por sua própria campanha pífia, não só pelo momento político ruim, não só pela revolta correta da torcida, não só pela culpa dos influencers. Se você não pegou essa referência, recomendo o vídeo de ontem, mas principalmente e, na verdade, basicamente, pelo próprio time e sua posição no campeonato. O Santos não está mais em 16º, o Santos agora é 17º colocado, e você que acompanha o futebol sabe, isso significa que o Santos está na zona de rebaixamento. Se sua saúde mental está em dia e você não viu, o Vitória ganhou ontem do Inter por 1-0 e mesmo tendo 2 jogos a mais, não conta, não importa. Passou a gente na tabela, o Vitória nesse momento é o 16º, o Santos se empatar ultrapassa o Vitória, mas precisa basicamente pontuar contra o Palmeiras. É a única maneira de ir domingo contra o Flamengo fora da zona de rebaixamento. Então, o Santos entra pressionado, está na zona de rebaixamento, não tem aquele que deveria ser seu melhor jogador, vai com mudanças contra um time que a gente pouco venceu nos últimos anos, num lugar em que a gente não venceu nos últimos anos. O Santos só tem uma vitória na história lá no Allianz Parque, ou seja, é o roteiro que se constrói facilmente para uma noite triste. Mas, como eu falei, tem que ter fé, tem que orar, tem que, colocar toda crença que você tem aí para jogo, se você quiser, claro, gastá-la com futebol, porque hoje vai ser difícil. Eu não estou aqui para colocar desespero na cabeça de ninguém, pelo contrário, é que é muito difícil você tentar enxergar uma maneira positiva desse jogo ser construído, mesmo se o Santos vencer, e claro, estaremos na torcida para isso, é meio que naquele estilo que foi contra o Flamengo. Defende e reza para aproveitar o único contra-ataque disponível. Naquele jogo a gente jogou muito bem, defensivamente. Esse time consegue entrar com aquele nível de concentração mais uma vez? Vai ter alguém para decidir que não seja o Neymar? O gol naquele jogo foi do Neymar. São as dúvidas que a gente vai responder lá para frente. Bom, de acordo com o Lucas Mussetti, a escalação, e com Wagner Frederico, agora há pouco antes de eu gravar também soltou, a escalação tende a ser a seguinte: Brazão, claro, Igor Vinícius mantido na direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo voltando ao time, vamos discutir isso, e Souza também voltando após estar suspenso na partida contra o Fortaleza. Arão ganhando uma posição titular, já volto para falar do Arão também, Zé Rafael, Vitor Hugo, e aí tem uma pequena discordância entre as duas apurações. Segundo Lucas, Barreal. Segundo Wagner Frederico, Roleiser. Vamos esperar para ver, mas na prática aqui no que eu quero analisar não vai mudar muita coisa. Na frente vem a grande mudança. Robinho Júnior mais Lautaro. Vamos começar com a análise do Arão. A análise do Arão é de que ele pode ser o que ele tem sido quando entra, e foi contra o Fortaleza, e foi contra o próprio Vitória. Não são bons sinais. Que é o cara que, quando o Santos tem a bola, o que vai ser raro contra o Palmeiras, precisamos ser honestos, joga entre os zagueiros, né, que é o que o Schmidt vinha fazendo também, e armando. Ou seja, talvez seja uma visão do Vojvoda de tentar diminuir a quantidade de bicões e chutões que o Santos vai dar. É de tentar ter alguém ali que consegue parar a bola e ter uma visão de jogo. Que seja para o lançamento, mas não um bico desesperado. É tentar ter a bola. Se ele for um terceiro zagueiro de fato na linha de marcação, isso significaria ele centralizado, indo e voltando. O Edu lançou essa na live do trio. O Flaco Lopes se mexe muito, ele volta, de repente é o Arão, né? O central, que quando o Flaco sai, meio como um falso 9, até porque tem o Vitor Roque para ocupar esse espaço, o Arão sai no Flaco, mas tem 2 zagueiros atrás para segurar o Vitor Roque. Nenhum dos dois tem velocidade para isso, mas é outra discussão. O Luan está suspenso, caso você não lembre ou não saiba. Se o Arão marcar na linha de zaga, a gente vai com 5 zagueiros. O que parece... 5 zagueiros, digo, a linha mais recuada com 5. 5-3-2, como foi contra o Botafogo. Me parece uma possibilidade grande, mas não é exatamente seguro. Contra o Botafogo,
o time carioca criou chances jogando a bola, invertendo, né? Pro cara, o último cara, atrás do último defensor do Santos. Vamos lembrar daquela cabeçada do Cuiabano que vai para fora, mas ele assim, ele perde o gol, né? O Brasão não fez nada, não por culpa dele. Ele perde o gol, ele cabeceia para fora torto porque errou, para nossa sorte. Nas costas do Igor Vinícius. O Palmeiras faz isso todo santo jogo. Pode pegar qualquer jogo recente, vai ter nos melhores momentos, precisa assistir ao jogo. Cabeçada do Vitor Roque, que é gol ou defesa perigosa, ou defesa gloriosa do goleiro, o lance que vai por muito pouco não entra. Do Flaco também. Todo santo jogo tem lance do Palmeiras assim. Eles são muito bons nessa situação. Então, exige uma atenção nível Flamengo ou maior, né, para o Santos, naquela partida contra o Flamengo, para que esse tipo de jogada não resulte em gol ou lance perigoso para os caras. Eu entendo essa linha de 5, caso seja feita. Eu não acho que solucione os problemas do Santos. Eu acho que a grande questão aqui é você tentar encontrar alguém para fazer a cobertura do Adonis Frias e do Zé Ivaldo do outro lado, e até ter alguma segurança para liberar o Souza. O grande papel do Souza aqui é você tentar ter mais alguém para atacar, né, num contra-ataque, em velocidade, alguém que escape. Contra o Botafogo ele foi o nosso grande jogador em termos de criação. Faz um gol e sofre o pênalti, inclusive. Então a gente precisa do Souza sendo liberado para atacar. Com isso, você pode... Souza demorou para voltar, você tem o Arão já alinhado ali, você sai da linha de 5 para uma linha de 4, mas não perde um, né? Não vira uma linha de 3, um a menos para Vitor Roque e Flaco jogarem. Até porque o Flaco e o Vitor Roque, eles são dois jogadores que atacam o espaço com uma qualidade enorme. Eles jogam com dois atacantes, diferente do que se tornou convencional no Brasil, de você ter sempre dois pontas e mais um centroavante, e funciona muito bem, porque eles estão jogando muita bola, se entendem. Quando um recebe um pouquinho para trás, o outro já está atacando espaço e recebendo, ou se posicionando dentro da área, ou mesmo chamando por uma tabela. Eles são muito entrosados, então isso faz com que a zaga do Santos precise estar muito atenta. Se for só dois, Adonis e Zé Ivaldo contra os dois, amigo, já desliga a TV, vai dar ruim pra gente. Então acho que a ideia aí é que o Arão seja esse cara que é mais inteligente em termos de visão de jogo do que os outros, que consiga fazer essa leitura e ou impeça o passe, por exemplo, do Flaco, ou faça a cobertura quando, sei lá, o Zé Ivaldo sair no Flaco e já acompanha o Vitor Roque. O Arão é o nosso pilar defensivo. É nesse ponto que eu queria chegar. E, claro, tem o Zé Rafael, que é incrível, mas o pilar da ideia, o pilar da leitura de jogo, se o Arão de fato for titular, ele vai ser extremamente importante para o nosso entendimento do jogo, para as nossas possibilidades, né? É isso, para mim, é o que eu enxergo. Falar agora do ataque, só deixo claro falar da Goal Case antes, porque a gente está no mês de novembro. Mês de novembro tem Black Friday. Se tem Black Friday, é mês Go Black na Goal Case. E eu vou colocar aqui embaixo para vocês o Copo Vibe, porque o Copo Vibe está em destaque nessa gloriosa quinta-feira, saindo por menos de R$80, o copo do seu time, que no caso é o Santos Futebol Clube, por menos de R$80. Vale a pena, tem outras promoções também, afinal de contas é o mês mais promocionado, é o mês em que os produtos têm até 70% de desconto lá na GoCase. Compras acima de 99, utilize o cupom EUVINDESANTOS para o seu copo Vibe, para as capinhas, para a garrafa Fresh, que está com preço bem legal também. Aproveite a Black Friday, o mês Go Black lá na GoCase. Vamos falar do ataque então. A entrada do Robinho Júnior, aliás eu não falei do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo é aquilo, com lance suspenso, você sem confiança tanto no Adonis quanto no Alexis, e não obrigatoriamente comprando o Zé Ivaldo porque não é por jogar essa partida que ele vai atingir a tal cota lá, você pode apostar nisso, você pode apostar nele. Eu acho arriscado, eu acho honestamente arriscado, mas sem o Luan, com o Adonis e Alexis juntos nos decepcionando, a outra opção sendo o Baço ou o Luizão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É rezar pro Zé Ivaldo estar no seu raro dia bom, sem loucuras. Tem o trauma dele em clássicos, né? Só lembra da semi do Paulista contra o Corinthians. Bom, a entrada do Robinho Júnior, se de fato for concretizada, eu defendi. Né? Vou partir desse princípio, no domingo, né? O jogo do Santos foi no sábado, no domingo eu fiz um vídeo aqui no canal falando que pra mim tem que ser titular mesmo. Então, vejo com bons olhos. Qual pode ser a ideia? Atacar o Palmeiras com posse de bola é quase impossível para esse Santos. A gente precisa ser realista de novo. A ideia pode ser o Arão sendo responsável por essa saída de bola e pela visão de jogo, com o Robinho escapando pelos dois lados.
É um pouco diferente do que o Neymar fez contra o Flamengo, que você buscava o Neymar para ele lançar, naquela ocasião, Barreal e Roleiser, talvez. Me fugiu agora quem foram os titulares, e o David Falso 9. Eu acho que com o Vitor Hugo, mais Roleiser ou Barreal, mais o Robinho Júnior e o Lautaro, a ideia vai ser o Robinho sendo responsável por escapar por qualquer um dos lados. Não acho que vai ser o Robinho voltando que nem o Neymar para Barreal barra Roleiser e Vitor Hugo escaparem em velocidade pelos lados. Não acho que vai ser isso. Naquele caso era o Guilherme, desculpa, era o Guilherme. Não acho que vai ser isso. Eu acho que o Robinho vai partir para qualquer um dos lados, tentar aproveitar. Roubando a bola, o Robinho aposta num lado, faz a leitura de lado mais vazio e lançam nele. Isso aconteceu numa derrota recente do Palmeiras para o Bahia. É 1-0 para o Bahia, gol do Ademir exatamente assim. Ele recebe um lançamento na direita, encara 3, bate e é gol. O Bahia é mais time que a gente e sofreu para conseguir atacar. É ser preciso numa rara ocasião. Nisso, o Lautaro tem que ser o cara que faz essa leitura. O Robinho partiu na direita, já estou observando o meu posicionamento para não sair impedimento, para entrar na área em condição. É esse o tipo de jogo. Eu acho que é isso que ele vai buscar com o Robinho. E no momento raro, que não sei nem se vai acontecer, de posse, você ter esse cara driblador para ver se quebra de alguma maneira a defesa do Palmeiras. Para sair nas costas do Kelvin na direita, que é um cara que avança bastante, enfim, pensando em possibilidades. O Lautaro, a manutenção dele, e eu vou falar uma coisa muito forte, eu falei na live do trio, eu repito aqui, eu talvez fosse com o Guilherme de centroavante, entre aspas, falso 9, para apostar na velocidade de alguém que sabe chutar, talvez não saiba o resto, é que o Lautaro meio que não sabe nada. Mas enfim, acho que a aposta no Lautaro é para que ele tente algo quase impossível, que é o que o Flamengo fez contra o Palmeiras. Olha a construção frasal aqui, que forte. Que são, se você viu os gols, são aqueles gols em que o Pedro, por exemplo, roubou a bola e atacou o espaço, marcando na pressão. É tentar um raro momento de distração de algum zagueiro, defensor palmeirense, o Lautaro esticar a perninha e puf, tem um campo para ele avançar correndo que nem louco, ou soltar rápido no Robinho e aí atacar o espaço. Eu não consigo enxergar uma utilidade para o Lautaro nesse jogo, em termos táticos, né? Claro que eu não estou falando ser o centroavante lá, entrar na área e fazer gol, glória a Deus, muito obrigado. Em termos táticos, além dessa. Porque nem o Barreal nem o Roleiser são dessa, o Guilherme usualmente é melhor. E o Vitor Hugo é o cara pela direita que vai fazer isso. Então, acho que você tem uma peça ali que pode funcionar. No Lautaro tendo essa ideia. Não sei. 3 zagueiros, a gente pode voltar no jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O Palmeiras ganha de 3-2, eu sei. Inclusive, o terceiro gol do Palmeiras é exatamente essa bola cruzada, com todo mundo da zaga do São Paulo bobeando, entrando alguém por trás. O São Paulo jogou com 3 zagueiros naquela partida, mas ganhou o primeiro tempo de 2-0. E eu acho que o não pênalti marcado lá, ou pênalti não marcado, enfim, daquele escorregão, pode ter destruído psicologicamente São Paulo. Mas, se a gente focar no primeiro tempo, São Paulo jogou com 3 zagueiros e não sofreu tanto assim. Inclusive, teve jogada de contra-ataque, teve ataque pensado, né, para segurar o Palmeiras. Só que o primeiro gol do Palmeiras é um contra-ataque. Estava 2-0 para o São Paulo, eles tomam um contra-ataque. O Santos não pode atacar com 25 pessoas. Tem que ter 3, 4 o tempo inteiro lá atrás. Se você der o contra-ataque para o Palmeiras, ainda mais vencendo o jogo, o Adonis não vai pegar. O Zé Ivaldo talvez pegue a perna do cara num carrinho maluco. Não pode acontecer. O Santos vai ter que jogar de maneira diferente as partidas recentes. O Fortaleza desperdiçou oportunidades no contra-ataque, né? O Santos não pode dar esse contra-ataque. É atacar com menos gente. Hoje é um jogo de uma bola, né? Um clichêzão, já diria. Aliás, eu citei essa questão do ataque pelas laterais, principalmente na direita do Palmeiras, no caso seria a nossa esquerda. O Cruzeiro fez isso bastante também. A principal chance do Cruzeiro no 0-0 recente foi essa. É isso, gente. Assim, honestamente, eu acho que tem 2 jogadores que serão fatores decisivos pro resultado do Santos, não em termos de o cara que quebra o sistema, isso pode ser qualquer um, mas se o resultado for bom, o Arão e o Robinho Júnior. Eu acho que o Arão vai ser o nosso principal. Eu nem citei o Zé Rafael como uma grande peça, mas pode ser, mas aqui é a marcação mesmo. Eu acho que o Arão é o cara que vai controlar o ritmo de jogo pro Santos, é o cara responsável por sair em velocidade, roubou a bola, ele vai ter essa visão de jogo e o lançamento, e o Robinho
o que ele vai poder fazer bastante isolado, que é como eu imagino que ele vai jogar, uma pena, né? Colocar isso tudo, esse peso no menino, mas é o que a gente tem hoje. E eu prefiro que ele já aprenda hoje, né? Tenha essa lição hoje, dando certo ou errado, e vá para os próximos jogos mostrando que é capaz e já mais experiente. É isso. De resto, meu filho, reza. Tchau. Até mais.